Salve, salve, galera! Estamos aqui no Comitê Popular de Luta hoje, um dia especial aqui com nosso deputado federal, que foi ministro nos governos Lula e Dilma, médico, Alexandre Padilha! Danilo, até abrir a camisa aqui, ó. Lula. Padilha, seja bem-vindo, meu irmão. Tomando um Lula aqui, ó. É água mesmo, viu, gente? Por enquanto. E os comitês populares de luta que tem essa função mesmo de a gente dialogar nessas novas ferramentas de web, de a gente poder se apropriar dessas novas tecnologias que a gente acabou, inclusive, se jogando para dentro, né, na pandemia, no isolamento. A gente teve esse isolamento social derivado dessa pandemia que levou muitos e muitas brasileiras e brasileiros, né? E que a gente se isolou, e a gente precisou se comunicar com o público, principalmente nós artistas e tantas outras profissões. Como que você vê tudo isso agora saindo, flexibilizando, Padilha? Como que é isso? Pô, Danilo, primeiro agradecer o convite, estar aqui contigo, bom demais, conhecer aqui o espaço, estar nesse momento aqui do nosso comitê de luta, né, uma grande alegria. Você sabe, né, Danilo, estou deputado federal, fui ministro do Lula, fui ministro da Saúde da Dilma, fui secretário do Haddad, mas, antes de tudo, eu sou médico infectologista, sou professor universitário e desde quando começou a pandemia, a gente falava que o pessoal perguntava, pô, vai acabar quando? Vai acabar quando? Né? Vai ser rápido, tudo. O governo federal falava que o pico vai ser em julho de 2020. Desde o começo a gente falou assim, ó, gente, não tem previsão e a gente vai ter que se reconstruir. A gente falava, né, que não vai voltar ao normal, vamos ter que construir um novo normal. Acho que esse novo normal está em disputa. Uma das coisas desse novo normal é isso, é a coisa do contato, a coisa remota, né? Eu dou aula no curso de medicina, curso para a área da saúde. A gente tem uma turma, por exemplo, dos alunos, né? Uma parte foi aula só à distância, outra aula a gente continuou aula presencial. No meio, toda semana eu estava lá junto com os alunos atendendo, tudo. Mas tem uma diferença, que eu acho que a gente vai aos poucos, né, Danilo? Aos poucos a gente vai reconstruindo uma sociabilidade, né? A turma da cultura, né? Pô, teve que se adaptar para fazer espetáculo por vídeo, podcast, né? Pô, eu conheci um monte de podcast que eu não sabia, durante a pandemia, aquele negócio de estar lavando a louça, varrendo a casa, cuidando da coisa lá trancada em casa, ouvindo o podcast. Então, eu passei a ouvir muita coisa diferente, eu acho que Tu sabe que eu fui um daqueles loucos que foi tocar na janela, né? A gente foi pra uma casa, e a casa, uma sacada, assim, no meu quarto, falei assim, caramba, o que eu vou fazer? E começa a dar agonia. A gente, artista, é inquieto, né? A gente quer produzir. Aí eu falei assim, eu olhei aquela sacada do meu quarto, botei uma caixa de som, eu tava numa casa que a gente abriu um espaço cultural, acabou não dando certo, porque a gente teve que sair de lá, entregar, enfim. Mas aí eu entrei e comecei a tocar pros vizinhos, daqui a pouco... Batendo palma. Cara, a minha companheira resolveu falar assim, ó, vamos fazer uma live. Eu falei, live? Live. Aí ela pegou, botou um celularzinho assim, mas não dava pra ouvir nada quem tava na live. Mas deu uns 6 mil visualizações, 7 mil, assim, todo mundo interagindo. Eu acho que o que ficou muito legal pra eles ali, que eles estavam conseguindo ouvir, mas ouviam as palmas, os vizinhos cantando, aí eu acho que aquilo foi interessante, né? Foi, né, Danilo? Porque, poxa, o momento que você tá ali do isolamento, todo dia a gente recebendo notícia ruim, o Bolsonaro naquela posição absurda, jogando o Brasil no corredor da morte, a gente recebendo notícia de parente, de amigo, internado, infectado, né? Eu ia toda semana, né? Além de ter que ir para Brasília, porque eu fui um dos deputados que montou uma comissão de fiscalização das ações do governo federal. Quando eu estava em São Paulo, eu estava no hospital, junto com os alunos, atendendo a UBS, então eu chegava em casa... Você tinha que tomar um banho, toda a preocupação de ter uma filhinha de 7 anos, da minha companheira que só trabalha no home office, ela é jornalista, então a preocupação de você transmitir em casa, então tudo isso vai mexendo com você, né? Aí no meio de tudo isso, pô, você vê um cara que pega um violão, abre a janela e mostra que é possível enfrentar isso de outro jeito, né? Assim, abrir a nossa alma, abrir o coração, né? E você foi um dos caras que tava ali lutando pela gente, assim, os artistas estavam, o Padilha tava lá lutando, teve a Aldir Blanc 1, fase 1, Paulo Gustavo, e aí chega
na fase 2, eu acho que a pessoa acha, vamos, já deu um dinheiro aí pros caras e tá bom, né? Artista não vive. Foi o primeiro a parar, né? Que a gente depende de aglomeração de público. O que a gente depende? Aglomeração de público. A gente depende de pessoas para assistir teatros abertos. Paramos, a gente parou e aí o cara deu a primeira fase, sob pressão, né? Sob pressão, vamos falar, porque assim, não foi uma coisa tão fácil, teve luta. E sempre tem, né? E agora a segunda fase o cara vetou. E graças a Deus... Derrubamos. Deixa eu contar um pouco dessa história, né? Porque eu acho que é muito importante. Lá na Câmara dos Deputados eu faço parte da Comissão de Seguridade Social e Família, que cuida da saúde, previdência, SUAS, né? O assistente social, que sofreram muito durante toda a pandemia. Faço parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, dos idosos, e faço parte da Comissão de Cultura, né? Hoje, inclusive, estou ali entre um dos vice-presidentes da Comissão de Cultura. E de fato, né, Danilo, a gente tem interlocução direta, tem um pessoal que trabalha junto com a gente apoia muitos projetos da cultura. Eu tenho... Meu irmão mexe com artista de rua, mexe com circo, eu tenho outro irmão que mexe com cinema. Então, a gente sentiu na pele o impacto da pandemia para a turma da cultura. Como você falou, foi o primeiro setor econômico fortemente afetado, né? Porque é um setor que depende da renda de poder encontrar pessoas, de ter espaço coletivo, do teatro funcionar. E também depende de criar, né, Danilo? Eu não sou artista, mas eu imagino, vocês criam diferente quando vai vendo o retorno, o feedback das pessoas, conhecendo o cotidiano, circulando no cotidiano. É dali que você cria uma música, você faz um poema, você pensa uma peça de teatro, né? E esse setor totalmente, né, não tinha alternativa nenhuma. Aí a gente conseguiu construir, desde o começo, eu sou um dos autores da lei, a Lei Aldir Blanc, que, como você falou, significou recurso, injetou dinheiro. Certamente foi a política assim, que mais injetou dinheiro de forma capilarizada na história da política cultural no nosso país, de política pública nacional. O Bolsonaro não queria, foi uma luta, nós conseguimos juntar todo mundo. Foi um trabalho, uma das primeiras autoras foi a deputada Benedita da Silva, a relatora foi a Jandira Fegali, uma grande companheira do PC do Rio de Janeiro, e o que foi decisivo foi a mobilização do setor da cultura, Danilo. Sinceramente, assim, o pessoal montou o Comitê Aldir Blanc, tinha reunião todo dia, debate, live, organização, pressão sobre parlamentar, né? Eu aprendi uma frase com uma liderança popular de saúde da Zona Leste de São Paulo, que sempre falava para mim assim: Padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão, tá certo? Então, o pessoal da cultura foi para a pressão. É incrível, tá de parabéns, assim, os conjuntos das entidades, movimentos, que chamava a gente falava cada passo. O pessoal queria saber, aprovou agora na comissão, mas vai votar no plenário, por que não votou hoje? Tinha que explicar tudo, então foi uma mobilização muito bonita. Depois de aprovado a execução, o repasse dos recursos, criamos modelos para o recurso chegar mais rápido nos vários projetos. Isso foi em 2020, né? Esticamos esse recurso para 2021. Teve a morte trágica do Paulo Gustavo. A gente pensando, não dá para ficar só na Aldir Blanc, a pandemia vai esticar. Aí surgiu o segundo passo emergencial, que a gente chamou de Lei Paulo Gustavo, né? Então, que foi para a execução dos recursos, era para ser 2021, 2022, Bolsonaro parou. E nesse debate, todo mundo falou assim: poxa, a gente está conquistando o negócio, não vamos ficar só no emergencial, vamos criar uma outra lei, que é permanente, que é a Lei Aldir Blanc II. Então, a gente construiu duas leis novas, eu sou coautor delas. A Paulo Gustavo, recurso imediato, e a Aldir Blanc II é uma política de 5 anos, ou seja, nós vamos virar esse governo, estamos aqui na luta pelo Lula. O presidente Lula, ao assumir, já vai ter uma política de 5 anos, mais de 3 bi por ano, recurso na veia para a área da cultura, a gente fazer uma coisa permanente por 5 anos. E o Bolsonaro vetou, né? O Bolsonaro vetou, a gente estava desde março desse ano tentando derrubar o veto, mobilizando o pessoal, tudo. Conseguimos nessa última semana, felizmente, derrubar os 2 vetos de uma vez só. Então, derrubamos o veto da Paulo Gustavo, derrubamos o veto da Aldir Blanc. Como é que vai ficar agora? Agora a nossa pressão, Danilo, é para o governo federal publicar, porque ele é obrigado, ele não pode mais vetar, então ele vai ter que publicar os editais, as normas da liberação dos recursos da Paulo Gustavo. A gente está pressionando. Essa semana nós vamos convocar a reunião da Comissão da Cultura, semana que vai entrar, o pessoal pode acompanhar.
vê no nosso @padilhando, que é o nosso perfil das redes sociais todas. Vamos chamar, porque a gente precisa pressionar para que ele libere o mais rápido possível o recurso. E a gente precisa pressionar aqui o município e o Estado, para quê, Danilo? Para o município já ir se preparando, já deixar o edital montado, já preparar o chamado plano de trabalho do município, deixar tudo pronto com a mesma experiência da Aldir Blanc, para quando chegar o dinheiro do governo federal, caiu aqui na conta municipal, soltar logo o edital para distribuir recursos para o pessoal esse ano. E a Aldir Blanc 2 aí vão ser 5 anos. Né? E nós vamos ter um trabalho num próximo governo de voltar a fortalecer a ideia do Sistema Nacional de Cultura, a política pública permanente, né? Convocar a Conferência Nacional de Cultura para o primeiro ano do governo, abrir o debate de novo. Eu estou muito empolgado, viu, Danilo? Porque eu acho que aquilo que o Gilberto Gil, que o Ministério da Cultura veio construindo a partir dos pontos de cultura, que ele falava que era o doim cultural, né? Os toques que ia fazer no Brasil, aflorando a produção cultural, criou no Brasil inteiro, Danilo, né? um movimento social, político do campo da cultura, que quando o Temer assumiu, quis fechar, o pessoal ocupou a Funarte, tudo isso vai criando um movimento político no país, que eu acho que o próximo governo Lula ele vai recriar o Ministério da Cultura, já deixou claro isso. Vamos ter uma grande oportunidade de 5 anos de recurso garantido na Aldir Blanc, deslanchar uma grande política pública para a cultura no país. Que as pessoas, muitas vezes, acabam compreendendo a cultura só como uma manifestação artística. E, na verdade, ela é muito mais ampla do que isso, né? Esses dias eu faço parte do movimento que é o Dandô, que é o Circuito Cultural Dércio Marques, que tem na América Latina toda, a gente tá no Brasil inteiro. E conversando com o pessoal do Dandô e com o Antônio Nóbrega, que é um mestre para mim, meu professor, meu amigo, a gente estava falando assim, a cultura popular, a cultura, ela é maior do que somente uma apresentação cultural, uma apresentação artística. Ela é gastronomia, ela é o jeito que a gente fala, a nossa cultura política, a nossa cultura. E tanto que, assim, comemoramos a vitória da derrubada dos vetos, mas, ao mesmo tempo, aquele mesmo grupo que sempre joga querendo trocar com outras propostas que vão levar o Brasil para... Outra, Operação Boca de Urna, né? E essa coisa da cultura, né, Danilo, tem uma coisa que a cultura é uma forma de reinterpretar o mundo, né? Não só reinterpretar, mas também agir sobre ele, transformá-lo, né? Não é à toa que os governos autoritários, eles tentam sufocar a cultura. Não é à toa que o Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, botou aquele babaca lá daquele... Mário Frias? Toda vez eu confundo o nome dele. Agora como secretário cultural... Né? O Gilles Deleuze, que é um filósofo que eu gosto muito, né? O ator da Malhação, né? O Mário Frias é o ator da Malhação. Fala assim, aquele lá que é o ator da Malhação, os caras lembram do ator da Malhação, ninguém lembra. Isso aí. O Deleuze, que é um filósofo que eu gosto muito, que é um cara que a gente da área da saúde mental lida muito com ele, tudo. Ele tem uma frase que é clássica, ele fala essa coisa dos governos autoritários, né? Que ele fala que os governos autoritários gostam de corpos tristes. Porque a tristeza, ela te leva para a conservação da tua situação, né? A tristeza leva contra a mudança, faz um momento contra a mudança. E ele até fala que a alegria nos leva para um lugar que a tristeza nunca nos levará. Por isso que ele fala que a alegria é revolucionária, os corpos se manifestarem, né? Na sua riqueza, na sua diversidade, é revolucionário. O espaço da cultura é também um espaço de manifestação dos corpos, né? De explosão aí da alma humana, né? Tudo aquilo que a gente tem de diversidade no nosso país, né? Então, é por isso que os governos autoritários se incomodam tanto, né? E, ao mesmo tempo, o movimento cultural no Brasil ganhou uma força enorme e eu diria que é decisivo para o debate eleitoral, né? Não dá para discutir eleição hoje sem discutir cultura, sem discutir a manifestação cultural, a mobilização cultural, a defesa da identidade, da diversidade no país, né? O Bolsonaro quer um país não diverso, né? Ele quer excluir... Tanto que foi uma das primeiras áreas que ele atacou, né? Acabou com o Ministério da Cultura e faz uma campanha permanente contra. É impressionante, assim. É uma campanha diária contra a cultura, contra os artistas, contra a manifestação cultural. Esse debate da Paulo Gustavo, que a gente lutou lá para derrubar o veto, e da Aldir Blanc, tem parlamentares ali da base do Bolsonaro, né, que até estavam favoráveis ao projeto, porque eles também têm ligação com a pequena manifestação cultural, às vezes o espaço cultural, ou até empresários da cultura. Sim. Eles têm
cultura mexe com a economia, muito importante para as cidades, para as regiões. E eles falassem que tentando convencer o Bolsonaro, vamos derrubar o veto. O Bolsonaro falava assim, esse povo não vai votar em mim, por que eu vou dar dinheiro para eles? Assim, cara, assim, entendeu? Então, é desse jeito que ele pensa, por isso que ele precisa sufocar. Padilha, mas aqui na América Latina, isso acontece de tempos em tempos, né? Assim, falando historicamente, o bafo quente da ultra mega direita, do autoritarismo, ele aparece. Parece que ele sai do armário e entra num processo de, né, de querer massacrar a gente. Daqui a pouco ele volta para o armário de novo, né? Sabe quem analisou isso de uma forma muito interessante? Foi o Florestan Fernandes. O professor Florestan Fernandes, contar uma historinha aqui para vocês. Naquele fim de semana que o Lula foi preso, infelizmente, lá no sindicato, eu nem estava aqui no Brasil porque eu tinha ido pelo PT Nacional, tinha ido para um seminário que ia ter lá nos Estados Unidos, ia ter uma mesa lá sobre a questão eleitoral, tudo, né? Era ano da eleição, 2018, e eu ia representando o PT. Então, uma semana antes de ir, eu encontrei o filho do Florestan Fernandes, o Florestan Fernandes Júnior, né, que é jornalista, a gente acaba conhecendo só o filho, né? Jornalista, foi da TV Cultura, foi da Band, foi da TV Brasil. Encontrei no aeroporto e ele perguntou como é que você está sentindo o clima. Eu falei, estou preocupado, acho que tem o risco do Lula ser anunciada a prisão do Lula, tudo. Eu estou com medo que eu nem vou estar aqui no Brasil, porque eu vou para um seminário, tudo. Aí ele falou assim, você está indo para onde? Eu falei assim, está indo lá para Boston, não sei o quê, vou participar. Aí ele falou assim, poxa, vou te mandar um seminário que meu pai organizou em 71, lá como professor visitante lá de Harvard, não sei o quê lá. Eu falei assim, pô, Florestan, me manda porque eu vou fazer uma homenagem ao professor Florestan Fernandes, né? Citar o seminário, tudo, quando chegar lá. Aí, chego lá em Boston, estou procurando um e-mail, aí estava lá o e-mail do Florestan Fernandes Júnior, o livro inteiro ali dos seminários que o Florestan Fernandes organizou em Harvard em 71, e o título dos seminários era o Fascismo na América Latina. Eu falei, pô, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Aí eu peguei o trecho inicial, como se fosse o primeiro capítulo, né? Um trecho do Florestan, tem outros capítulos que são de outros professores, mas que ele faz uma análise que é o seguinte, Dani, ele fala o seguinte, que o fascismo e o nazismo foram derrotados enquanto projeto histórico pela Segunda Guerra Mundial, mas sobreviviam como ideologia. Sim. São valores que sobreviviam e que seriam apropriados pela burguesia, né? O Florestan falando isso, toda vez que a burguesia sentisse que corria risco de perder a hegemonia política em países da América Latina, analisava a situação da América Latina, a desigualdade, o passado da escravidão, tudo, seriam apropriados para manter sua hegemonia política. E o bolsonarismo é isso, né? É uma reunião dos valores do fascismo, né? Da exclusão, da violência contra o inimigo, sim, contra o adversário, da ideia de uma raça única, né? Dialoga com a supremacia branca, o ataque contra as mulheres, a misoginia, é a junção de tudo isso apropriado por uma determinada elite econômica do país que viu, pô, esse cara aí que nós vamos botar para derrotar o Lula, sim, e o PT e a esquerda em 2018, né? E sustentaram ele em 2019, sustentaram na pandemia. Então... Mas a gente está na resistência. A gente com violão na mão, violão na mão, e eu quero aproveitar esse momento e chamar aqui um músico, Rogério Baraquê, que vai fazer um som pra gente. Chega mais, Rogério. Sente os pés firmes sobre a terra, a cabeça no ar, a água pulsar e o coração em fogo.
a cabeça no ar, a água pulsar e o coração em fogo, em fogo, em fogo. A cabeça no ar, a água pulsar e o coração em fogo, em fogo, em fogo. Acabamos de ouvir o som do Rogério Baraquê. E, Padilha, quero aqui, antes da gente finalizar, te fazer uma provocação aqui. Manda ver. Quais são os desafios agora nessa nossa resistência? O que tem pela frente? O que vem pela frente? O primeiro desafio é derrotar o Bolsonaro, né? Show Bolsonaro. Faltam menos de 90 dias. Nós temos que estar preparados. E eu acho que a turma da cultura vai ter um papel fundamental, porque o bolsonarismo ele tem como estratégia política, Danilo, tentar inibir que a sociedade se manifeste. Essa coisa da violência política, o jeito que eles reagem a qualquer comentário, a agressividade na rede social, eles já vão xingando, é para ver se o cara fica coado, fala, puta, não vou me meter nesse tema aí, porque tem uns caras aqui querendo me matar. Eles vão fazer isso com muita força. E a gente quebra isso quando a gente vai construindo a manifestação de baixo para cima. Por esse negócio da toalha, por exemplo. Não teve nenhum marqueteiro que pensou no negócio da toalha. Foi uma coisa popular. Eu ganhei uma. Foi uma coisa popular. O cara puxou lá, estava tendo uma reportagem da Globo, o cara puxou, mostrou. Então as pessoas vão se posicionando, os artistas se posicionando nos shows, nas apresentações, o pessoal fazendo questão de se posicionar. É isso que vai dando força para a sociedade se posicionar, e eu acho que isso vai ser decisivo, Danilo, porque o bolsonarismo vai tentar fazer com que uma parte da população que rejeita o Bolsonaro não vá votar. Por exemplo, pega os jovens. 65% dos jovens rejeitam o Bolsonaro. Qual que é a tática do bolsonarismo? É fazer com que uma parte desses jovens não vá votar, se desinteresse pela política, não queira se posicionar. Então, para isso, ele precisa inibir a sociedade de se posicionar. Eu acho que a gente tem um papel decisivo, a turma da cultura tem um papel decisivo. Quero mandar um abraço especial, Danilo, para a turma da graxa, o pessoal da técnica. Eu virei o maior defensor dos técnicos da cultura, a turma da graxa, que é o pessoal que fica ali na iluminação, no som, na montagem, os roads, montagem da toda a produção, que é uma turma que às vezes é esquecida e precisa ser valorizada. Tem um projeto de lei lá para valorizar os trabalhadores da técnica, o pessoal, a turma da graxa. Estamos querendo aprovar esse projeto de lei, valoriza os profissionais, que os editais tenham um olhar de valorização para essa turma, para esses profissionais, a reprodução do conhecimento. Sem eles, o espetáculo não acontece. Não acontece, é muito importante você ter mecanismos de reprodução desse conhecimento, né? Tem uma parte que é quase um conhecimento artesanal, que você não aprende, né, numa escola, numa faculdade. Tem coisa, obviamente, que você aprende, mas tem coisa que é da troca da experiência. O nome do projeto foi até colocado o nome de Dona Naná, que era uma figura que tinha ali no Teatro Histórico em Belo Horizonte, que era a pessoa ali que ia reproduzindo, né, as informações, conhecimentos, as experiências acontecendo nos vários espetáculos. Tem o caderno dela, que é um símbolo histórico aí dessa reprodução do conhecimento ali. Então, eu acho que o desafio nosso primeiro é derrotar o Bolsonaro, né? E depois nós vamos ter um desafio enorme, né, Danilo? Porque o casamento da pandemia com a crise econômica que decorre da postura do Bolsonaro
colocou o Brasil num buraco social terrível. Nós estamos vivendo com 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Que é a pessoa acordar de manhã cedo e ter certeza que não vai comer naquele dia aquilo que normalmente ela comia. E 33 milhões de pessoas em situação de fome, que ela acorda de manhã sabendo que não vai ter comida para comer durante o dia. Não vai conseguir comer 3 refeições, né? A gente tem uma situação de desemprego gravíssima entre os jovens, sobretudo. Você tem uma precarização da situação do trabalho. Você tem o isolamento do país no mundo, destruição da proteção ambiental. Você tem uma defasagem na aprendizagem na área da educação. As crianças que não aprenderam durante os 2, 3 anos da pandemia porque não foi feita nenhuma oferta estruturada por parte do governo federal. E um represamento de problemas de saúde, filas de cirurgias, de exames. Então, tudo isso está explodindo no Brasil. Ou seja, eleger o Lula, eleger o Haddad para governador de São Paulo, não basta só. Precisamos também eleger nossos deputados. Você é um deles. É assim, eu estou lá, eu já sou deputado, vou concorrer à reeleição e quero, além de continuar lá para defender o Lula, defender o Haddad, defender esse projeto, defender a cultura, quero que tenha outros deputados e deputadas também. A gente fazer ali hoje nós somos 50 do PT, tem que ter quase 100. Da esquerda, como todo, nós somos 110, 115, a gente precisa ter quase 200 deputados aí do campo progressista, da esquerda, para a gente ajudar essa mudança. Vamos ter muito desafio pela frente, né? O governo do presidente Lula, desde o começo, vai ter que pensar como enfrentar a fome, como reduzir as filas de cirurgias no SUS de tratamento, que foi tudo parado, recuperar o Mais Médicos, né? Como avançar na aprendizagem das escolas, nas crianças que ficaram esses 2, 3 anos sem aprendizagem nenhuma, como garantir permanência. Danilo, eu estou muito preocupado com a permanência dos alunos nas universidades e institutos federais. Tem a Universidade Federal que está estimando, as universidades como um todo, de 25% de evasão da universidade com esse retorno das aulas presenciais, que são jovens que não têm como se manter, porque a família está sem dinheiro. Ele, na pandemia, tinha voltado para casa e era um pouco o cara que trabalhava, que ia atrás de renda para a família, trabalhava no aplicativo, alguma coisa. Agora ele volta para a universidade, a família não tem dinheiro para comer e não tem dinheiro para manter ele na universidade. Então, vamos ter que ter uma política forte de permanência estudantil para segurar essa geração que conseguiu entrar na universidade, nas faculdades. Vamos ter que reconstruir as estruturas de proteção ambiental no país, né? Então, fundamental. São desafios enormes. Não vai ser um país complexo. A grande vantagem é que o Lula hoje está mais experiente do que estava em 2003. Em 2003 já foi difícil, ele ganhou muita experiência. Hoje o Lula está mais experiente, é mais reconhecido internacionalmente, né? Conseguiu construir uma aliança ampla em torno dele. Então, acho que temos tudo para fazer o Brasil voltar a sorrir de novo. Padilha, eu quero aqui agradecer você, a sua participação aqui no Comitê Popular de Luta online, uma ferramenta nova que a gente precisa se apropriar. Eu marco sempre Padilha lá nas minhas publicações, sempre estou marcando Padilha. E dizer que você honrou muito o nosso voto. Eu tenho muito orgulho de ter... Obrigado, pô. mostrado... E assim, você é nosso. Obrigado por estar aqui, cara. Eu que agradeço, viu, cara? Eu que agradeço, Danilo. Vamos conversar muito, gente. Vamos se encontrar nas redes sociais, nas ruas, nos espaços culturais. Acho que tem muita coisa pra gente fazer nesses últimos menos de 90 dias aí para fazer essa grande virada no país e a gente voltar a sorrir de novo. E acho que todo mundo tem que pensar o seguinte, qual é a cara que você quer estar no dia 2 de outubro, a partir ali das 6h30, 7 horas, quando começa a sair os resultados da pesquisa de boca de urna e da apuração. A gente quer estar com um sorrisão de alegria. E o L, né? Começando a virar a história do país. Obrigado, Alexandre Padilha. E fiquem agora para finalizar com o Rogério Baraquê. Mais uma, Rogério. Valeu, gente. Toda vez que eu escuto essa canção, me transporto imediatamente para outro momento, outra dimensão, para um tempo tão diferente, de cores desbotadas, como as fotos guardadas que eu achei lá no porão.
Toda vez que eu ouço essa melodia, me transporto imediatamente pra uma certa hora, pra um certo dia. Parecia tão inocente, nós ali na calçada, dando tanta risada. E hoje eu não sei qual foi o fim que você levou. Acho que eu nunca saí daquele lugar. Quero te abraçar, quero te ouvir cantar outra vez. Toda vez que eu escuto essa canção, me transporto na mesma hora e me vem de novo aquela sensação de que você não foi embora. Mas é como uma foto que já perdeu a cor. Sei lá se isso é o que chamam de amor. Acho que eu nunca saí daquele lugar. Quero te abraçar, quero te ouvir cantar outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Outra vez.